Quando Paulo escreve à igreja de Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criatura. Ele está dizendo, ele vive de outro jeito. Ele está mudado. Ele está limpo. Ele agora é inculpável, é santo e é irrepreensível. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que mentia não mente mais. Ele consertou a vida dele. Pastor, essa história de confessar pecados, esse negócio é meio complicado. Se eu não confessar meu pecado a outra pessoa, primeiro, por que eu preciso confessar para outra pessoa? Porque Deus trabalha dentro de princípios. Deus estabeleceu que quando há concordância na terra, há concordância no céu. Ele estabeleceu que quando 2 ou 3 ou mais estão reunidos em nome dele, no céu tem resposta. E ele estabeleceu que a igreja tem autoridade para ligar e desligar. E o que não desligamos na terra não desliga-se no mundo espiritual. Somente o que desligamos na terra. Agora, como eu vou concordar com o pastor Hélio com o que eu não sei? Eu só posso concordar com o que eu sei. Aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai dizer, eu fiz e eu me arrependo, e eu vou dizer, eu concordo com essa oração, e desligo no mundo espiritual todo o seu histórico espiritual das mãos do inimigo. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu posso mandar o inimigo sair. Eu tirei as fezes, agora eu posso bater a toalha. Os pecados encobertos são as janelas abertas no mundo espiritual. Eu teria muita coisa para te dizer, mas eu quero focar em 2 assuntos. Porque essa nação, ela é marcada por 2 coisas que acontecem aqui nessa terra, espiritualmente. São os suicídios e os abortos. Os suicídios e os abortos. Eu quero falar de aborto primeiro. O que é o aborto no mundo espiritual? Ah, pastora, é um derramamento de sangue, uma bobagem. Uma bola de sangue no ventre de uma mulher que é tirada lá, ainda não tem forma, não tem nada. Isso é o que o mundo diz. O que a Bíblia diz dos filhos? Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre, o galardão. Um dia tinha uma mulher chamada Rebeca, ela estava grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E ela, sentindo aquele movimento todo de 2 bebês no ventre, ela fala para Deus, Deus, tem uma confusão aqui no meu ventre. Acho que eu vou morrer. Deus fala para Rebeca, tem 2 nações no seu ventre. Deus não fala para Rebeca, tem 2 crianças. Deus não fala para Rebeca, tem 2 meninos. Deus não fala para Rebeca, tem Esaú e Jacó dentro do seu ventre. Deus fala para Rebeca, tem 2 nações dentro do seu ventre. Se Rebeca tivesse abortado Jacó, teria abortado toda a nação de Israel. Toda. Milhares de médicos, milhares de doutores que têm abençoado a humanidade. Quantos prêmios Nobéis tiveram com os judeus? Milhares e milhares de pessoas, cientistas, escritores, teriam morrido. Se a minha avó tivesse sido abortada, minha mãe não teria nascido, nem as 5 irmãs. Se a minha mãe tivesse sido abortada, eu e meu irmão não teríamos nascido. Se a minha avó tivesse sido abortada, eu não teria nascido, meus 2 filhos também não. E os meus 6 netos também não. Uma pessoa não aborta uma criança, ela aborta gerações. O sangue derramado no ventre por aborto é um sangue de gerações. Espíritos de morte se instalam no corpo da mulher. O sangue derramado num aborto é uma oferta
ao império das trevas. Espíritos de morte recebem aquele sangue. Qual a consequência espiritual disso, pastora? Para a mulher, para ela própria, enfermidades gravíssimas. Pode ter câncer de útero, câncer de ovário, pode ter um ovário policístico, pode ter frigidez sexual, morre sexualmente. Para ela, fisicamente. Mas vai além, os projetos dela podem começar a morrer. Os sonhos dela podem começar a morrer. O espírito de morte, aquele que vem para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham abundância, mas o inimigo vem para matar, roubar e destruir, ele mata o que ele quiser. Ele mata o namoro, ele mata o noivado, ele mata o casamento, ele mata os sonhos, ele mata os projetos, ele mata os negócios, ele mata tudo. Aonde ele quiser, ele atira. Porque tem uma janela aberta para ele. E, além disso, se ela tiver outros filhos, depois do aborto praticado, no mesmo ventre onde matou o primeiro, se ela tiver um segundo, um terceiro, o espírito de morte, os demônios especializados em morte, podem tocar nessas outras crianças também. Podem trazer enfermidades gravíssimas para as outras crianças. Morte prematura, crianças que vivem enfermas, crianças que não conseguem desenvolver. Uma vez eu atendi, você vai ver no meu material de heranças espirituais, eu atendi uma mulher, tinha um filho de 21 anos, esse filho estava indo para uma cidade grande fazer uma cirurgia, porque estava com câncer nos testículos. Ele ia perder a capacidade de gerar filhos e ia perder a capacidade de ser homem também. E essa mulher estava inconformada. Meu filho é um menino santo, meu filho nasceu na igreja, meu filho foi criado na igreja. Pastora, que Deus é esse que toca no corpo do meu filho com enfermidade grave? E à medida que aquela mulher falava, questionando Deus, só vinha na minha mente uma palavra: aborto, 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 aborto. E eu perguntei para ela: minha senhora, a senhora fez aborto antes de gerar esse filho? E eu não estou falando de mim, eu estou falando do meu filho. E ela se esquivou de todas as maneiras. Meu filho nasceu no Evangelho, estou dizendo para a senhora. E aí foi nessa conversa e eu já estava sem argumentos. Eu ia pregar, estava começando o culto quando ela me abordou. Eu falei: minha irmã, eu não posso te ajudar se você não falar a verdade. Só se você confessar, abrir a sua boca e falar a verdade. Você fez algum aborto antes de gerar esse filho? Filho único. Ela entendeu, fiz 5 abortos, pastora. 5 abortos. Você derramou o sangue de 5 gerações. Esse filho foi formado num ventre onde 5 gerações morreram. O túmulo dos irmãos é o lugar onde ele nasceu. Os demônios vêm atacando a vida desse moço e agora eles querem destruir as gerações futuras, porque se tira os testículos dele, ele não vai poder ser pai, você só tem um filho, você não vai ter neto nenhum, nesse filho acaba as gerações futuras e ainda vai estar feliz da vida se ele não morrer desse câncer. Mas como ela confessou, aquele que encobre jamais prospera, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, como ela confessou, Deus mudou a sorte daquele rapaz. Houve cura, ele está casado, tem filho. Mas o aborto, ele traz consequência para os homens também. Você sabe que a Bíblia, quando fala de primogênito, a Bíblia chama de primícia da virilidade. O que é primogênito? É o primeiro fruto da virilidade de um homem. No Salmo 78, quando fala da saída do povo do Egito, que fala que Deus feriu os primogênitos do Egito, a Bíblia fala que Deus feriu as primícias da virilidade daquele povo. Quero que você veja com os teus olhos esse texto. Salmo 78, 51. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade das tendas de Cã.
Primícia da virilidade. Primogênito é primícia da virilidade. É o primeiro fruto da virilidade. Quando Jacó chama os seus 12 filhos para abençoar, ele sabe que vai morrer, e ele chama os filhos para abençoar, ele fala para Rúben, o filho mais velho, filho, tu és a primícia, Rúben, tu és a primícia da minha virilidade. Sabe que geralmente os abortos são os primogênitos. Satanás não brinca em ser visto. Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. É o namoro impuro, inconsequente, a gravidez indesejada. Vamos dar um jeitinho, toma um remedinho. No Brasil custa R$50, um Citotec. Ou vai para um lugar que tem um aspirador especial e aspira o feto. Ou faz uma curetagem já um pouquinho mais cara. Sabe o que acontece com o homem que concorda que o seu primogênito seja entregue para a morte? Ele concordou que a primícia da virilidade dele fosse entregue para a morte. Ele aceitou entregar para a morte a primícia da virilidade. O que é primícia, pastor? É o primeiro fruto. O primeiro fruto da virilidade de um homem é entregue para a morte. Qual é a consequência espiritual para ele? Impotência sexual. Você vai ver muitos homens mortos sexualmente por isso. Jovens precisando de pílulazinha para poder funcionar. Pastora, eu nunca fiz aborto, mas eu acompanhei uma irmã minha que fez. Minha irmã foi para a clínica de aborto e eu não queria que ela fosse sozinha. E ela estava determinada, eu não concordei. Mas eu fui com ela. Tem alguma consequência para mim? Igual. Igual. Você foi participante do ato de matar uma criança. Vamos imaginar uma mulher aqui na frente com uma criança de 1 mês no colo. Todo mundo acha lindo. Vem trazer para a igreja para apresentar para Deus no altar. Coisa linda, a criança toda enfeitada, lacinho na cabeça, toda arrumadinha. 1 mês, 1 mês. Aonde estava essa criança há 9 meses atrás? Estava na barriga da mãe, era 1 mês de gestação. Se a mãe tivesse abortado essa criança há 9 meses atrás, não teria abortado um bolo de carne, teria abortado essa criança linda que você está vendo aqui. A mesma criança. Então vamos imaginar que a sua irmã quer abortar. E convida você para ir junto. Você iria junto para matar uma criança de 1 mês de idade? A criança já nasceu, é bonitinha, mãozinha fofinha, olhinho azul ou preto, cabelinho crespinho. Não, pastora, comer não. Ué, que diferença tem? Matar na barriga ou matar fora da barriga é a mesma criança. Pastora, eu não fui junto. A única coisa que eu fiz foi emprestar dinheiro, pastora. Ela não tinha dinheiro, precisava, eu queria que ela fizesse um aborto direitinho. Aqui o Serviço Público de Saúde faz. No Brasil vai para uma clínica particular. Eu queria que ela tivesse um atendimento de qualidade, pastora, eu nunca fui favorável, mas eu emprestei o dinheiro, ok. Vamos imaginar que essa mulher quer pagar um pistoleiro para estourar os miolos dessa criança de 1 mês e não tem dinheiro para pagar o pistoleiro. Você empresta o seu? O homem fala, pastora, eu não me meti. Não dei minha opinião, foi decisão dela. Ok, vamos imaginar que você é o pai dessa criança de 1 mês de idade. E a mulher fala, eu não quero mais esse filho, eu quero matar esse filho. E você fala, você é que sabe. Quer matar, mata. A igreja que está nesta terra só vai ter autoridade se ela não tiver escondido no seu corpo históricos de aborto. Porque ela vai ter que se levantar com autoridade numa nação em que o aborto é institucionalizado. Aborto que está guardado, escondido. Um pecado de aborto não confessado no seu meio
tira todo o poder e autoridade da igreja aqui. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não estou jogando conversa fora, eu estou falando do que eu conheço. Centenas e centenas de pessoas passam por mês em eventos de libertação. E aquilo tudo que está guardado, escondido, que não é confessado, que não é trazido à luz, está na mão do inimigo. E a vida não é abundante por causa disso. Se trouxesse consequências só para mim, já era uma encrenca que eu tinha que resolver. Mas traz consequência para 4 gerações. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Eu resolvi tocar nesse assunto, igreja, porque essa nação ela está manchada de sangue por causa disso. Você não sabe, mas um lugar onde o aborto é institucionalizado, onde é publicamente aceitável por causa da lei. Quem faz é o Serviço Público de Saúde. E quem que sustenta o Serviço Público de Saúde? Os impostos de todos os cidadãos da terra. Indiretamente, o seu imposto está financiando mortes de crianças nessa terra. Como você vai ter autoridade para guerrear contra o espírito de morte e profetizar vida nesta terra? Como você vai ter autoridade para virar esse jogo? Para tirar as pessoas que estão com a ideia de abortar das trevas e trazer para a luz? Para atrair para o reino da luz aqueles que estão em trevas? Se tiver um histórico espiritual de aborto escondido na sua vida. E o diabo, queridos, ele trabalha no tempo que ele quer. Às vezes a pessoa vai bem, até hoje não aconteceu nada com ela. E ela não acredita muito nesse negócio. Uma vez eu estava ministrando em Recife, num evento, e ministrando sobre aborto, e tinha uma médica no meio do evento. Quando terminou o aborto, no meio da palavra eu falei que o sangue derramado fica no corpo da mulher. O sangue derramado só desaparece do corpo dela quando ela confessa em arrependimento. Até então, esse sangue está dentro dela. E ela, quando eu terminei de falar, ela me abordou, me chamou em particular. E ela falou: pastora, tudo que a senhora falou, tudo bem, mas essa história de aborto, eu não acredito muito. Porque eu fiz um aborto, eu sou médica, meu marido é médico, nós temos uma clínica. Eu tenho 2 filhos adolescentes e eu engravidei sem querer, indesejadamente. Não funcionou a pílula. E um colega nosso fez o aborto, com o consentimento do meu marido. Aí, nós resolvemos, depois desse aborto, fazer a cirurgia para não ter mais filho. E ela falou: e eu estou muito bem. Meu filho, eu não vou avaliar o que pode acontecer com os meus filhos, porque eles nasceram antes de eu fazer o aborto. Mas eu estou muito bem de saúde, nós estamos muito bem nos nossos negócios, nossa clínica está prosperando, não tem dificuldade. Satanás não está matando nada que é nosso. Então, é muito difícil acreditar no que a senhora está falando, porque esse negócio de sangue derramado dentro do corpo da mulher, biologicamente, isso é impossível de acontecer. Eu falei: eu não estou falando biologicamente, eu estou falando espiritualmente. Tem um sangue derramado e esse sangue está traindo o espírito de morte. Eu falei para ela: agradeça a Deus que até hoje não aconteceu nada ainda para você, porque pode acontecer no dia seguinte, pode acontecer com 1 ano, pode acontecer com 10, e pode não acontecer com você, acontecer com as gerações futuras. Você não ter netos, seus filhos serem estéreis, porque Satanás vai matar a semente deles no ventre. Mas
Mas você não acreditar é o mais grave para mim. Porque se você não acredita, você não vai se arrepender. E se você não se arrepender, essa sentença continua contra você, essa legalidade. Então vamos orar. E vamos pedir a Deus que fale com você ou comigo. Se eu estiver errada, porque ela começou a conversa dizendo que a senhora está enganada. Se eu estiver enganada, se eu estiver errada, eu quero que Deus fale comigo, porque tem zilhões de coisas para pregar na Bíblia. Eu vou ficar pregando que não é verdade? Agora, se você estiver enganado, que Deus tenha misericórdia e te mostre, para que você se arrependa e possa consertar isto enquanto há tempo. O sangue de Jesus não apaga pecado encoberto, mas não adianta só você falar comigo sem se arrepender. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que cancela pecado é arrependimento e confissão, só. O tempo não apaga, nada disso. Falei, vamos orar. E fizemos uma oração, pedindo a Deus que falasse com nós duas, mostrando quem estava com a verdade. E essa mulher foi para casa, foi um seminário de 3 dias. No dia seguinte, mal amanheceu o dia, ela ligou. Eu estava hospedada na casa da pastora. Eu queria passar aí, doutora Tânia, para conversar com a senhora antes da reunião lá na igreja, porque o assunto é muito sério, tal. E eu disse, venha. E ela chegou lá e me contou o seguinte, pastora, nós fizemos aquela oração. Eu fui para casa. Dormi, terminou tarde, o evento da noite. E quase amanhecendo o dia, hoje eu tive um sonho. Eu sonhei, doutora, que eu estava num quarto de hospital, era um quarto todo branco. Não tinha cama, só tinha um armário de canto, um armário branco. E no sonho eu sabia que atrás daquele armário tinha alguma coisa. E aí eu puxei aquele armário e caiu uma bola branca, como de pano de prato, de fralda de pano, uma bola branca de pano, toda manchada de sangue. Aí eu abri aquela bola, e dentro daquela bola tinha uma bola de sangue coagulado, pastora, um pouco menor do que uma bola de ping-pong. Quando eu vi que era uma bola de sangue coagulado, eu soltei com nojo, e aquele sangue caiu no piso branco e esparramou, manchou o piso branco todo. E aí eu acordei. Pastora, quando eu acordei, eu senti cólica. E eu corri para o vaso sanitário. E caiu de dentro de mim aquela bola que eu vi no sonho. Exatamente aquela bola. Ela falou, pastora, é impossível ter alguma coisa dentro de mim. Não tem. Porque eu não tinha pouco tempo, não tinha muito tempo que tinha feito um exame ginecológico. Eu não tinha mioma, tudo certo comigo. Como que apareceu do nada aquela bola de sangue dentro de mim? Falei, nós não oramos? Deus mostrou para você no mundo natural o que no mundo espiritual estava dentro de você. E aí, naquele dia, Deus me deu um texto bíblico. Deuteronômio. Versículo 8. Deuteronômio 22, versículo 8. Está falando de construção de casa. Deus fala de tudo na Bíblia, até como que constrói casa. Deus ensina tudo para nós. Está escrito assim, quando edificares uma casa nova, quando você fizer uma casa nova, quando você construir uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue se alguém, de algum modo, cair dela. Quando construires uma casa nova, vai ter um terraço, você faz no terraço um parapeito, para que não haja uma queda, um acidente. E havendo o acidente, haver morte, haver derramamento de sangue. E essa casa não ser marcada por culpa de sangue. Escute bem. Quando você fizer uma casa, vai construir um terraço, você põe um parapeito para evitar um acidente. Porque se tiver um acidente, essa casa vai ficar marcada por culpa de sangue. Deixa eu dizer algo como juíza.
Culpa é diferente de dolo. Crimes culposos são diferentes de crimes dolosos. Nos crimes culposos, a pena é mais branda. Porque na culpa não tem a vontade de agir. Os crimes culposos são crimes que decorrem de negligência, imprudência ou imperícia. É negligência construir uma casa e não fazer um parapeito. É negligência deixar sem a proteção, porque alguém vai cair de lá. Na culpa, a pena é pequena, é mais branda. Porque não tem o que a gente chama em direito de nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Eu pratico os atos para ter o resultado. No dolo, tem um nexo de causalidade. No dolo, eu compro a arma, eu preparo o dia do crime, eu marco o lugar do crime, eu planejo tudo e eu pratico o crime. Tem a vontade de agir e os passos são praticados para acontecer o crime. Então, veja bem, uma casa é um imóvel, é um conjunto de tijolo, concreto, ferragem. Uma casa fica marcada pelo sangue quando ocorre um acidente por negligência de quem fez a casa. Uma casa. Tem casa mal assombrada, pastora? Tem, por causa disso. Mortes causadas naquela casa. Isso é outra história. Tem como limpar? Tem. Espiritualmente tem como limpar tudo. Mas o que eu quero te dizer é que uma casa fica marcada por um sangue derramado num caso de culpa. Imagina um corpo quando o sangue é derramado com vontade de matar, com dolo. Você entende espiritualmente? Você sabe o que é equidade? Vou te ensinar esse princípio jurídico também. A Bíblia fala que Deus julga os povos com equidade. Que a base do trono de Deus é equidade. Equidade em direito parece até língua estranha. A gente fala que são decisões equânimes para casos análogos. Decisões semelhantes. Decisões parecidas para casos semelhantes. Quando a gente quer saber como é a história espiritual, a gente olha os casos que tem na Bíblia. Por exemplo, a consequência do adultério. Olha o caso de Davi. Vai ver o que aconteceu com as gerações futuras dele. Se Deus está falando que um imóvel, uma casa, um prédio... Imagina quando você é casa de Deus, é corpo, aonde o templo do Espírito Santo é você. A contaminação por um sangue de criança, derramado por dolo, por vontade de matar. Nós precisamos limpar isso no meio da igreja, queridos.